14, verso 3, né? 13, né? Não, 14, verso 6. Diz assim a palavra do Senhor. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes. Queridos, nós temos aqui dois nomes, nós já explicamos esses dois nomes. Josué, salvação. Calebe tem o significado de cão, esse é o sentido do nome. Quando nós falamos de Josué, que quer dizer salvação, nós temos o Josué bíblico, nós temos em Zacarias também o Josué. Há vários personagens que aparecem na Bíblia com esse nome. Porém, nós temos aqui os dois espias que irão opor-se a 10. Note que nem sempre a maioria tem razão. E quando o texto fala desses dois homens, Josué e Calebe, nós vamos marcar e pontuar na vida deles determinação, coragem, visão. Eles tinham disponibilidade, fé em Deus, perseverança no Senhor e viviam conforme a promessa. É interessante observar que tanto o final de Josué como o final de Calebe serão finais prósperos, porque eles conheciam a Deus, perseveraram em servir ao Senhor. Mas a nossa mensagem hoje é sobre o ato de rasgar as vestes. Foi a manifestação tanto de Josué como de Calebe frente ao discurso pessimista, negativo e frio dos 10 espias. A Bíblia diz que quando eles ouviram, rasgaram as suas vestes, está aí no 6. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes. Quando a Bíblia fala de rasgar as vestes, há duas conotações dentro do escopo e da perspectiva bíblica sobre rasgar as vestes. A primeira pode ser uma manifestação de sentimento de tristeza profundo, um sentimento de tristeza e de angústia. Isso nós podemos observar em Gênesis 37, me parece que o verso 29, deixa eu olhar aqui, 37, 29, diz assim: tornando, pois, Rúben a cova, eis que José não estava na cova, então rasgou as suas vestes. Veja que nesse primeiro momento, nós temos aqui uma atitude que o próprio texto está mostrando, aqui no verso 29 de Rúben, que quando jogaram José dentro da cova, que ele chegou, ele ficou em desespero pensando que tinham matado o jovem José. Então, em primeiro momento, rasgar as vestes é sinal de sentimento de tristeza, de profundo lamento, ok? Nesse primeiro caso, aqui nós podemos observar que também tem uma dramatização. Porém, no segundo momento, o rasgar das vestes, dentro da Bíblia, pode significar lamento no sentido de luto, da perda de alguém. Isso nós podemos ver em Juízes, capítulo 11, verso de número 35. A palavra de Deus nos diz assim, Juízes 11, 35. E aconteceu que quando a viu, rasgou as suas vestes e disse: filha minha, muito me abateste e és dentre os que me turbam, porque eu abri a minha boca ao Senhor e não tornarei atrás. Aqui nós temos o voto precipitado de Jefté, da sua filha, e ele lamenta, porque ele sabia que ali haveria aquele sacrifício que seria dedicado ou feito para com a sua filha. Todos nós, na vida, trazendo a aplicação, nós temos as nossas emoções e as maneiras que reagimos frente aos problemas que nos desafiam. Note que aqui a postura de Josué e Calebe em rasgar as vestes era o lamento, era o sentimento de tristeza, de perceber que aqueles 10 espias viram a terra, viram o fruto, estavam de posse da promessa, mas estavam com um espírito negativo, sem fé, sem visão, sem determinação.
A postura de Josué e Calebe foi de uma revolta. Eles rasgaram as vestes com tristeza de ver que aqueles homens não queriam tomar posse da promessa. Queridos, esse sentimento é normal em nossas vidas. Primeiro que nós somos 99% movidos das emoções, mas também as nossas emoções, elas envolvem o lado racional. E aqui, Josué e Calebe tinham as emoções, rasgaram as vestes, mas eles tinham a razão para aquilo. Qual era a razão? Eles viram o produto da terra, os homens trouxeram, 2 homens, um cacho de uva, eles constataram que a cidade era próspera, mesmo assim eram negativos, frios, aqueles 10 espias. Diante de uma situação dessa, não poderia nem Josué, nem Calebe ficarem inertes, ficarem parados, ficarem só observando. Há momentos na nossa vida, meus irmãos, que nós reagimos com tristeza e lamento de pessoas que são negativas, de pessoas que convivem conosco, percebem a bênção, mas reagem com frieza, não tem determinação, não tem coragem, não tem ousadia, não tem força, não tem fé. E note que foi assim que Calebe e Josué reagiram diante daqueles 10 espias negativos. Nós estamos chegando no final do ano, esta semana é Natal, e estamos já na virada do próximo ano para 2026. Mas que você não seja do grupo que promove tristeza em outros, que você não seja do grupo que é negativo, que você não seja do grupo que contribua apenas para que outros fiquem tristes, desapontados. Não, que você seja do grupo de Josué e Calebe. Nem sempre a maioria tem razão. Por isso que eu quero dizer a você que me escuta nesta hora, que me ouve nesse momento, não seja do grupo frio, não seja do grupo negativo, não seja do grupo pessimista, não seja provocador de tristeza nos outros, não seja do grupo que coloca a multidão em revolta, da multidão que coloca os outros de modo negativo, frio. Note que a reação de Josué e Calebe diante dos 10 espias tão frios, tão negativos, é que eles disseram, não, nós vamos partir, nós vamos em frente. Mas os 10 eram negativos, vamos voltar, vamos escolher um novo líder. Esse Moisés nos tirou do Egito para morrermos no deserto, era melhor sermos escravos. Olha, eles queriam uma vida vil, baixa, não queriam lutar, não queriam tomar posse da terra, não queriam ousar na fé. Então, querido irmão, não seja do grupo que só faz crítica. O grupo da crítica é o grupo de Himeneu, de Alexandre, é o grupo de Judas, é o grupo de Coré, Datã e Abirão, é o grupo dos que se rebelam, é o grupo daqueles que se opõem, como o próprio texto bíblico fala lá no capítulo 1, no capítulo 2 do livro de Neemias, a Bíblia diz que o Tobias, Gesem e Sambalate se levantaram só porque Neemias queria o bem do povo. Olha a revolta deles. Só porque Neemias queria o bem do povo, eles já se revoltaram. Vocês sabiam que existem pessoas que se revoltam contra nós só porque nós queremos o bem dos outros? Tem. Pois era assim. Tem pessoas que são tão negativas, tão pessimistas, que só porque você faz o bem, diz a verdade, ajuda pessoas, elas já se opõem ao que você pensa, ao que você fala. Então, a Bíblia registra esse grupo. Vocês se lembram de João 12, quando a mulher derramou perfume sobre Jesus? Ela querendo bem, agradecendo ao Senhor pelo milagre que recebeu. Mas aí vem os discípulos e vem Judas. Lá o espírito negativo, a fala negativa. Então eu te peço em nome de Jesus, não seja do grupo negativo, não seja do grupo pessimista, não seja do grupo dos 10 espias que fizeram uma multidão se levantar contra Moisés. Então, não seja daqueles que provocam um sentimento de tristeza, de reação negativa, sentimento de luto. Existem pessoas que amam falar de tragédia para os outros, amam criar um cenário de tristeza,
para outras pessoas. Então que você não seja desse grupo. Medite nisso, que Deus te abençoe. Pai Santo, Pai querido, Deus eterno, te agradecemos pela tua palavra. E, ó Deus, que não venhamos fazer parte do grupo dos 10. Os 10 negativos, os 10 pessimistas, os 10 frios, os 10 que provocavam tristeza nos outros, os 10 que criavam sentimento de angústia nos outros. Não, Senhor. Que sejamos do grupo que esteja sempre pronto a ajudar, a se levantar e a contribuir para o bem do próximo. Deus eterno, abençoa teu povo, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.